Você tá louca. Você tá exagerando. Não, eu só tava brincando, não era pra ter tomado essa proporção. Foi você que me obrigou a fazer isso. Bom, por acaso algum companheiro ou companheira já te disse alguma dessas frases? Em tempos em que cada história tem no mínimo três versões, é comum termos dúvidas sobre o que de fato aconteceu. Mas será que é comum duvidarmos do nosso próprio discernimento? E qual que é a relação do direito com isso? Você já ouviu falar em gaslighting? Esse é o Helena, além das leis. Oi, eu sou a Bruna Cravo, advogada criminalista. E eu sou a Laís Simão, advogada especializada em direito de família. E juntas apresentamos o Helena Além das Leis, o podcast que ajuda você a sair de relacionamentos abusivos, ou não, com as melhores dicas jurídicas que você precisa urgente saber. Vem com a gente? Você é louca? Não, não é bem assim. Tá vendo? Não tem como nem te levar a sério, você distorce tudo. Você já ouviu essas frases? Essa violência tem nome: gaslighting. E esse vai ser o tema do episódio de hoje. Mas antes, Bruna, como é que você está hoje? Eu tô muito bem, Laís, e você? Tô muito bem, tô feliz porque essa semana foi uma semana de primeiras vezes. Eu participei de uma primeira audiência de custódia, como você sabe, Sei e é bem. muito louco, porque depois de tantos anos de profissão já, e assim, acaba que o cotidiano da gente fica meio que na mesmice, né? É muito raro você pegar uma coisa nova a primeira vez. E essa audiência de custódia eu achei o máximo, porque pela primeira vez uma pessoa que não pagava pensão alimentícia foi presa. Porque, tipo assim, geralmente quando se pede um mandado de prisão, a outra parte tira dinheiro, faz empréstimo, dá um Paga, jeito, né? paga. Pela primeira vez na história da minha carreira, o cara não pagou. E aí ele, de fato, foi preso. E eu fui surpreendida que a audiência de custódia a gente é intimado com 24 horas. E aí foi Amiga, você que me contou. com 24 horas, quando muito, porque às vezes é no dia mesmo, sabe? Porque a audiência de custódia, pela lei, ela tem que acontecer no prazo de 24 horas. Então, a Gente, partir do momento que a pessoa for presa, ela tem 24 horas para ser submetida a ficar diante do juiz, né, para avaliar a legalidade dessa prisão. Então, sim, bem-vinda às audiências de custódia. Bruna, mas foi tipo assim, aí tinha um cara tentando fazer um acordo comigo, e aí eu adorei o advogado, muito gente fina, tipo assim, super legal, descolado, e, e aí eu tinha que fazer perguntas pro preso para ver se a prisão dele, se ele tava de boa, eu não queria perguntar nada, eu só queria o dinheiro da minha cliente. Eu assim, ou perguntaram até se, tipo, se não violaram os direitos dele na hora da prisão, se ele É tava isso. comendo na prisão, e eu assim, meu filho, ele tá me devendo 41 mil reais, É pague. nesse momento que avalia, por exemplo, se ele sofreu violência policial, essa que é a importância da audiência de custódia, né? Que ele vai ser submetido ao crivo da legalidade mesmo. Aquela É, prisão vai ser submetida ao crivo da legalidade para ver se vai ser ratificado ou não. eu achei muito legal. Tomar, Que assim, bom que espero você que eu não gostou. participe de tantas, porque só existe a audiência de custódia, porque o cara não pagou a pensão no prazo lá de 3 dias. E eu fico feliz quando eles pagam e tiram dinheiro, até de empréstimo de idiota, mas pagam as minhas clientes, então é a minha alegria da vida. Mas eu achei o máximo fazer isso pela primeira vez, assim, uma adrenalinazinha gostosa, eu achei o máximo. Mas uma coisa interessante, e que para mim não é a primeira vez, é quando gera prisão em descumprimento de medida protetiva. Isso também eu te confesso que é satisfatório, porque Deve a ser muito. pessoa, muitas vezes, ela ignora que um papel tem a validade, né? Então, é importante a gente ter isso em mente também. A força desse papel, ele não vai impedir que a pessoa descumpra a medida protetiva, mas a grande importância é a consequência do descumprimento. Aí é prisão. E isso acontece com frequência Deve ser uma e é delícia. satisfatório. E também é incrível como que a personalidade muda a partir do momento que foi preso. Que aí vem a vontade de pacificar, de fazer um acordo, de celebrar um termo de respeito mútuo, aí tudo acontece depois que a prisão vem, Não, Bruno, sabe? então a gente tem que fazer um episódio só de violência doméstica. E o tema de hoje está até relacionado. Porque hoje a gente Muito. vai falar sobre gaslight. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que violência doméstica não é só bater em mulher, né? A verdade é que a agressão física ela é só uma das formas de violência doméstica. E, infelizmente, a forma mais comum é mesmo a agressão psicológica. E é por isso que esse é o tema do episódio de hoje. Então, gente, já vou fazer um esclarecimento aqui, porque eu já tive um relacionamento que tinha muito gaslight.
Então, eu vou falar com propriedade de causa, não só pelo que eu vejo, pelo que os meus clientes passam, mas também pelo que eu passo. E aproveitando que minha advogada está aqui presente, então, eu acho que, na dúvida, ela vai me alertar se eu cometer algum crime contra a honra aqui. Não quero pagar danos morais, não, fica tranquila. Mas principalmente, você não vai responder criminalmente. Principalmente. Mas, assim, o gaslight é uma prática muito comum. E aí eu acho que vamos explicar um pouco o que é para quem ainda não conhece, né? Em sua tradução semântica, ele significa manipulação. E esse termo ele tem um porquê. Ele surgiu de uma peça de teatro, essa peça é de 1938, e depois, em 1944, ela se tornou um filme. O filme chamava Gaslight, que significa luz a gás. E o termo gaslighting, então, ele é como se tivesse o efeito de uma luz a gás, que oscila, que pisca de vez em quando, enfraquece, reacende. São lapsos de luz, mas se tratando de violência psicológica, são lapsos de insanidade, né? É exatamente essa a ideia. Você não está bem, isso é coisa da sua cabeça, isso é o que configura o gaslighting. O termo gaslighting, ele consubstancia a agressão psicológica que é praticada por atitudes de distorção de informações. Mentiras, omissões, invenções, tudo isso com o objetivo de fazer a vítima pensar que ela está enlouquecendo, que ela duvide da própria memória, que ela duvide da própria percepção da realidade e até mesmo da própria sanidade. Em regra, essa é uma violência marcada pela criação de um cenário distorcido, pelo qual o agressor manipula a vítima, afirmando que ela está errada, enfim, que o erro está nela e não nele. E também, em regra, essa é uma violência que vem muito acompanhada daquela famigerada frase: você está louca. Nossa, essa frase me dá até arrepio, Bruna. E assim, a Defensoria Pública do Ceará fez uma matéria interessante sobre o tema. E num trecho, eles dizem o seguinte, eu vou até ler aqui. Existe um termo para o tipo de violência psicológica que diminui a mulher até a condição de que ela perde o discernimento do que realmente está vivendo. Gaslight. O termo indica um apagar e acender de luz, ou seja, uma consciência relativa da situação vivida, acrescida de manipulação emocional. Nele, o abusador distorce, mente, induz a vítima a achar que enlouqueceu e está errada. Todas essas expressões expõem cenários que indicam definir as mulheres como loucas, irracionais, exageradamente sensíveis e confusas. E a gente pode até colocar aqui na descrição o trecho da matéria completa, né, Bru? A gente coloca aqui a gente coloca o link. Isso. Pois é, e é assim que a gente tem uma violência silenciosa, sem marcas aparentes, né? Sem provas explícitas contra o agressor, mas uma violência extremamente danosa. Pois é, essa prática é como se fosse uma forma de aprisionamento, porque ela visa passivar a vítima, né? Mas eu acho interessante que a gente precisa ter em mente que, assim, todos nós, às vezes, a gente duvida dos nossos próprios atos, né? Por exemplo, de manhã, eu tenho transtorno de ansiedade, estou super ansiosa. Então, eu tô lá respondendo meus clientes, e aí eu fico pensando, caramba, eu tinha que ter ido correr hoje de manhã, mas eu quero pegar a faixa preta até o final do ano, então eu não posso faltar no treino hoje, eu tenho que melhorar mais ainda meu condicionamento físico, e cliente me ligando, e pensando nas audiências, nos prazos, nas reuniões, nas consultorias. E aí, quando eu finalmente sento no carro, eu penso, eu fechei a janela? E aí eu esqueço. Mas aí, então, é normal, porque a vida é muito dinâmica, a sociedade está cada vez mais rápida, exigindo cada vez mais da gente. Então, é normal a gente ter dúvidas, de tipo, deixei a janela aberta, liguei ou não, mandei essa mensagem ou não. Outras vezes eu mando mensagem 2 vezes para a mesma pessoa, que eu acho melhor só para garantir. Mas agora, imagina se o meu marido, por exemplo, utilizasse desse momento específico em que, por distração, enfim, eu esqueci de alguma coisa como se fosse, tá vendo? Você é muito esquecida, você é muito relapsa, você é muito distraída, você não lembra nem de fechar a janela. Assim, o gaslight tá aí, entendeu? É quando uma pessoa, o agente, utiliza disso de modo a você questionar o seu próprio discernimento. Isso é muito cruel. A gente tem que estabelecer essa diferença, Laís. Não é porque a gente esquece de alguma coisa que a gente fez, ou porque a gente está em dúvida de alguma coisa, que a gente está sofrendo gaslighting. Não é só isso. É muito mais profundo, é uma situação bem mais delicada. Não, pois é. Um exemplo que eu acho que consegue ilustrar muito bem a situação é um homem que está tendo um caso extraconjugal, por exemplo. E aí, ele antes chegava até o horário em casa, depois que ele estava vivenciando essa relação extraconjugal, ele está chegando mais tarde. E aí, quando a esposa vai lá, quando a Helena vai lá e questiona, poxa, olha aqui, o que está acontecendo? Você está chegando mais tarde, você está tendo aí algum problema no trabalho, está acontecendo alguma coisa, porque não era nesse horário, agora você chegando mais tarde, o que está pegando? Só para eu entender, assim, né? Aí, Bentinho, o homem, pode responder para Helena, meu Deus, mas você tá me perseguindo, qual é o problema? Deu eu chegar em tal horário, você tá cronometrando meu horário agora, tá vendo que você é louca?
Nossa, que isso? Aí já cria-se, assim, um estereótipo como se ela fosse a psicótica que está, meu Deus, criando caso como se ela fosse ultra abusiva, porque está cronometrando cada passo do marido, sendo que houve, de fato, um comportamento que é divergente do que até então era. Então, estava querendo entender por quê. E aí, depois, vamos supor, futuramente, Helena descobre que pega o celular de Bentinho e vê que, na verdade, ele está tendo um caso, ele está conversando com uma colega de trabalho, com uma amiga, enfim. E ela vai questionar, tá vendo? Aqui, olha, que mensagem que é essa? Gente, só para fazer um parênteses, eu sou super contra a gente ficar lendo mensagem de WhatsApp de coleguinha, e-mail, não é legal, mas um dia a gente faz um episódio só para isso. Mas aí a Helena vai lá e questiona Bentinho sobre essas mensagens. Aí ele fala, olha, tá vendo como é que você é louca? Tá vendo como é que não dá para confiar em nada que você fala? Outro dia você estava reclamando de chegar tarde em casa. E aí agora eu não posso nem ter amiga que você tem esse ciúme doentio. E aí o problema deixa de ser o conteúdo da mensagem que ele estava tendo para ser, na verdade, como se fosse um abuso por parte da nossa Helena. E não é assim. E aí ela pode começar a se questionar, do tipo, gente, será que eu sou abusiva mesmo? Será que eu tenho um excesso de ciúmes mesmo? Será que eu tô vendo coisa? Porque eu li. E aí, Laís, é muito interessante isso aí que você falou do celular, porque aí o erro passa a ser dela que pegou o celular, e não daquela mensagem efetivamente. Então, ele desvia o foco para falar: você está sendo invasiva, você não tinha o direito de pegar o meu celular. Mas ela já estava com a cabeça a mil, então ele criou todo o cenário para transformá-la numa louca, entre aspas, sendo que o erro é dele, mas ele conduz de uma forma que ela se sinta culpada pelo erro dele. E aí ele tira totalmente o foco do próprio erro. Exatamente, e a coloca com a faz duvidar do seu próprio discernimento. E isso, eu não ia entrar nisso, mas agora que a gente abre essa brecha, eu vou falar. Por isso que eu acho que ler a conversa de WhatsApp já é você querer ler. Se você achar que você precisa disso, já é o principal indicativo de ter alguma coisa muito errada. Então, não é ler que você vai resolver. É realmente entender onde está essa motivação. Porque, a partir do momento que você lê, você ainda pode ter os fatos distorcidos de uma forma cruel e te levar a desacreditar do que você propriamente viu, assim. Isso é muito absurdo. É uma coisa, assim, sem fim. E aí, eu acho que as principais mulheres têm dificuldade de sair desse tipo de relacionamento porque não tem agressão física. Como o gaslight é uma coisa muito sutil, que vai sendo construído de forma cotidiana, que, por exemplo, eu dei 2 exemplos que são bem extremos, né? Uma semana do nada ele começou a chegar muito tarde, na outra ela leu a mensagem, está explícito. Só que, na verdade, essa prática é uma prática que ocorre assim, nos relacionamentos durante anos, dia após dia, que vai levando a pessoa a duvidar do seu discernimento. E quando já tem a violência física, já é uma coisa muito mais objetiva, assim, né? Tipo, opa, peraí, foi físico, ele realmente me bateu contra esse fato, não há argumento. Apesar de muitas mulheres começarem a achar que elas que deram causa também quando estão no relacionamento doentio nesse nível. E é muito sofrido, assim, eu acho que é um adoecimento psicológico. E gera mesmo uma sensação de parece que é impossível você sair desse lugar, sabe? Mas não é impossível. A lei entende e reconhece essa prática como uma forma de violência doméstica contra a mulher. Inclusive, nós já tivemos casos exatamente assim, nos quais nós conseguimos medidas protetivas para evitar o contato do agressor com a vítima, seja pessoalmente, ou seja por qualquer meio, ligação, mensagem, carta, e-mail, sinal de fumaça, tudo. Pois é, porque impedir o contato é a única forma de fazer cessar esse tipo de violência. Porque a gente precisa afastar a vítima do manipulador e cortar esses canais para que ele para de manipular. Inclusive, o principal efeito do gaslight é o auto-isolamento. É a falta de discernimento, como eu já havia dito. Assim. Eu acho que muitas mulheres, a gente conhece muitas mulheres, né, que do nada começam a se isolar quando estão nessa dinâmica. E é muito louco, porque é como se elas não estivessem aptas mesmo a viver, manter esse convívio social. Porque chega num estado de exaustão, de esgotamento mental. Nessas horas que cria-se mais ainda um nível de dependência emocional com o agressor. Então, tipo, como ela está se isolando, ela já não tem a rede de apoio dela, já não tem os amigos dela, ela só já fica lá naquele ambiente, um ambiente a qual ela é vitimizada. Então, ela vai criando ainda mais uma dependência com a pessoa. E é muito complicado isso, porque eu entendo, viu, meninas? Porque eu tenho diversas amigas que estão em relacionamentos abusivos, assim, e um conselho que eu dou é não se afastar.
que a partir do momento que a gente se afasta, a pessoa fica à mercê de quem tá violentando. Então, assim, eu sei que é um saco você ter que conviver, porque na maioria das vezes cria-se quase uma relação simbiótica, né? Um fica colado sempre com o outro e tal. Então, assim, eu sei que é um saco, porque às vezes você não quer conviver com o cara, você tá tomando ranço, mas você não pode se afastar da sua amiga. Porque esse é o momento que você pode, inclusive, melhorar a autoestima dela, estimular vamos criar um projeto, vamos. Nossa, você tá tão bonita hoje, se for questão estética, que pega para ela, então, nossa, te acho tão inteligente, te acho tão genial, bora fazer isso, vamos fazer uma atividade física juntas. Eu acho isso muito importante, porque manter a vítima perto do agressor é o pior a se fazer, assim. A questão é precisar desse afastamento. A medida protetiva é muito importante para isso, né, Bruno? Sabe o que acontece, Laís? Perto demais, a água é turva. É só quando se afasta que se consegue enxergar com clareza. Essa é a finalidade da medida protetiva nesses casos, quando a violência ela é o gaslighting, ou seja, quando ela é manipulação. Afastar a vítima para que ela consiga ver a realidade com clareza, como ela realmente é. Só assim, pela consciência, é que ela vai conseguir se fortalecer. Pois é, então vamos para um caso de famílias. Vamos contar de uma Helena hoje, Bruna? Bora, vamos contar da Helena do dia. Pois é. Então, essa Helena é uma cliente minha da Bruna, e eles foram casados durante muito tempo. Helena e Bentinho foram casados durante muito tempo. E namoraram muito tempo, casaram muito tempo, tiveram uma filha que atualmente tem, vou mentir a idade aqui, tem 5 anos de idade. E ela é de uma profissão, que ela é uma profissão valorizada, ganha bem, e a dele nem tanto. E durante o casamento, nada do que ela fazia estava certo. Nada para ele estava bom, estava tudo errado. Ela era considerada burra, sendo que era ela que fazia os trabalhos da faculdade dele. Inclusive, era ela que pagava a faculdade dele. E aí, ela conseguiu romper com esse relacionamento. E aqui vamos fazer um recorte muito importante. Dinheiro, para ela, nunca foi um problema. Igual eu disse, ela vem de uma profissão que é valorizada socialmente, e ela ainda vem de uma família que é financeiramente estável, recebeu herança, porque o pai faleceu e tal. Então, o peso da decisão, nesse caso, foi estritamente emocional. E ainda assim, não deixou de ser pesado. E aí, eu estou cuidando da parte da guarda, regulamentação de visitas da pequena Helena, da filha dela. E aí, nesse caso específico, a gente precisou acionar a Bruna urgente para intervir na violência doméstica que ela sofria, mesmo não estando mais casada. Foquem nesse ponto. Ela não estava mais casada há anos. Mas por diversas vezes, desde que eles se separaram, ele criava circunstâncias para gerar confusão mental nela. Em resumo, para taxar a nossa Helena de louca. Por exemplo, várias ocasiões ele combinou de ir buscar a filha na data tal, no horário tal. A Helena preparava tudo e, tcharam, Bentinho não aparecia. O problema é que ele jurava que tinha combinado outra coisa e que ela é que tinha se confundido. E isso o tempo todo, sobre buscar a filha, sobre telefonar para a filha, sempre ela tinha se confundido, sempre ela era desorientada, sempre era fruto da imaginação da Helena. E para manipular, gente, é preciso manter contato, né? Então ele sempre insistiu em se comunicar diretamente com a Helena sobre os assuntos da filha. Ele não aceitava se comunicar com a Laís, advogada, que sempre estava disposta a fazer essa ponte para evitar os desgastes mesmo. Mas ele só aceitava falar com a Helena. Muitas vezes até de modo bem inconveniente, em horários que ela evidentemente estava trabalhando ou então descansando, né? Gente, ele chegou a sugerir falar com a filha às 5 da manhã ou então depois das 10 horas da noite. Não, e só um adendo, gente. A Helena trabalha muito. Se é uma coisa que essa mulher faz nessa vida é trabalhar. E como o Bentinho não paga R$ 1 de pensão, a nossa cliente mesmo que falou, não precisa pagar, não quero dinheiro dele, tá de boa, eu banco. Então, ela trabalha muito para exatamente prover e dar o maior conforto possível para a filha, porque ela exerce a maternidade solo. Então, além de se responsabilizar integralmente por todas as despesas, ela se responsabiliza integralmente por todos os cuidados. E aí, a Bruna propôs uma medida protetiva, que foi deferida de imediato, limitando, graças a Deus, o contato das partes. Pois é, nesse caso, a medida protetiva estabeleceu proibição de aproximação física de até 50 metros, proibição de contato por qualquer meio com a Helena e com os familiares dela, seja por telefone, por e-mail, etc. E proibição de frequentar a escola da criança. Não, e essa proibição da escola, gente, foi assim, maravilhosa, veio muito a calhar no nosso caso. Por quê? O cara
como eu disse, não pagava pensão, não pagava a mensalidade da escola, não contribuía em nada, ele cometia o que a gente chama no direito de abuso de direito com a escola. Porque, assim, todo pai tem direito a obter informações sobre a filha, né? No ambiente escolar. Então, se ele quiser saber das notas, se ele quiser saber das datas festivas, se ele quiser saber de todo o calendário escolar, é do direito dele. Só que a escola, tanto a escola quanto a mãe da criança já mandaram para ele no início do ano. Só que ele falava que não mandou, né? Gaslight. Falava que não mandou e tal. E aí, fazia até com a própria escola, gente. E aí, ele ficava encaminhando notificações extrajudiciais para a escola. E assim, querendo ou não, quando você encaminha uma notificação, isso gera uma despesa, porque a instituição ela tem que responder com uma contra-notificação. Então, eles precisavam de contratar advogado para fazer a contra-notificação disso. E já chegou no nível que ele mandou 4 em menos de 2 meses. Era nesse nível. E todas as informações que ele estava requisitando haviam sido informadas. E a sorte que foram informadas por e-mail. Então, tinha a prova, né? Porque imagina se fosse só contato telefônico. Como é que ia provar? Então, era uma questão, assim, muito complicada, principalmente porque Helena e sua filha moram em uma cidade de interior e só tem um colégio particular nessa escola. E um colégio que atenda às demandas da mãe, que tem esse horário louco, né? Muito trabalho e tal. Agora, imagina, gente, se esse colégio se recusasse a renovar a matrícula da criança por causa de tamanha turbulação, assim, que o pai ocasiona. É um absurdo. Isso é um abuso de direito, né? E a Bruna conseguiu essa medida protetiva que salvou a gente. Então, aí a gente vê a importância da medida protetiva, né? Nesse caso, realmente, ela foi uma solução excelente, porque além de proteger a vítima, ela serviu como uma forma de impor limites para o agressor que parecia não conhecer ou que, pelo menos, ignorava, né? Então, mas eu acho que assim, Bruna, toda vez que a gente vai falar de violência doméstica, eu acho interessante fazer um parênteses. Porque existe o ciclo dos relacionamentos abusivos, né? Geralmente é assim, as coisas ficam ruins, aí depois acontece alguma coisa, melhora. Por exemplo, uma viagem, ou a famosa flor, né? A famigerada flor, mensagem no romântico, eu te amo. Aí depois piora de novo. Bruna, tá tomando café, Bruna? Ah, tá. Gente, vai ficar a Bruna é notívaga. Água. Só saibam disso. A Bruna é notívaga. Tipo, ela vai aqui até as da manhã. E eu já sou super diurna. Eu já passei da minha hora de dormir. Eu sou fiscal de sono. Mas aí, voltando. Ciclos de relacionamentos abusivos. Fica muito ruim. Aí depois o nada melhora. E aí depois piora. E aí depois melhora. Ninguém fica no relacionamento que já foi ruim desde o primeiro encontro, entendeu? Vamos supor, no caso do gaslight. Você acabou de sair com o cara, aí ele de imediato tenta fazer um gaslight com você. Você comentou, vamos encontrar às 9. Aí ele atrasa e fala, não, mas você marcou comigo às 11. Não, foi às 9. Não, foi às 11, tem certeza? Claro que foi às 11. Aí, tá vendo? Você fica doida. Olha como é que você é distraído. Gente, se fosse isso, já tem uma red flag, uma bandeira vermelha, assim, estampada na cara da pessoa, e é óbvio que ela não vai. Só que não é assim. E aí é meio complicado, porque geralmente rola uma identificação, sabe? É como se a pessoa que pratica esse gaslight, ela, de tanto diminuir e invalidar a outra pessoa, ela meio que se supervaloriza. E aí o que ela fala acaba tendo um peso maior. E por isso que o gaslight é uma super armadilha. A gente tem que ter muito cuidado. Pois é, Laís, ninguém acha gostoso ficar num relacionamento assim, né? E, infelizmente, na maioria dos casos, a pessoa nem sabe que está passando por isso, porque, como a gente disse, ela vai perdendo seu discernimento. E então, gente, eu queria deixar um apelo mesmo. É muito comum em relacionamentos abusivos as mulheres se afastarem da sua rede de apoio. E eu sei que é muito difícil você ver claramente que uma pessoa que você ama está passando por isso. Você avisa, mas ela não percebe, ela não consegue sair dessa situação. É desgastante, é triste para você. Mas, por favor, tenha paciência. Tudo no seu tempo. Porque tudo que o abusador quer é manter essa mulher sob o seu domínio. Então, como ele se apassivasse, sabe? E é assim que ele permanece tendo o controle da situação. Então, não se afaste. Elogie essa pessoa, seja fisicamente ou intelectualmente, estimule ela a começar um projeto, a fazer terapia, fortaleça essa mulher. Ou ofereça para vocês saírem juntas, caso ela não possa, você oferece para ir na casa dela, ainda que isso faça você ficar na presença de alguém que você não gosta, como a Laís disse mais cedo, mas, por favor, não se afaste. Não, pois é. Gente, igual eu disse no começo, eu vivenciei um relacionamento durante 4 anos que tinha muito isso.
Só que eu já faço análise tem 10 anos. E eu tô numa fase que eu tô querendo me apropriar da minha história. No sentido de, eu não quero contar isso como se fosse algo que fizeram comigo. Eu quero contar como algo que eu fiz a partir disso. Eu acho que depois de 10 anos eu tô nessa fase, porque eu tendia a não lastimar, assim, mas é porque eu ficava muito indignada por tudo que aconteceu nesses 4 anos, assim. E hoje eu já penso, tipo, cara, como eu saio mais forte? Não estou romantizando a tristeza, a dor de quem passa por isso. Até porque eu, há, sei lá, 7 anos fiquei lamentando isso. Consegui virar essa chave hoje. Mas é importante quando vira. E é muito bom quando vira, porque é meio fênix, sabe? Eu acho que toda mulher, assim, tem até um termo, né, para mulheres que passaram de, vivenciaram um relacionamento abusivo, uma violência doméstica, e conseguiram se romper o ciclo como sobreviventes. E eu acho que é meio que isso mesmo, quando você sobrevive a isso, você fica muito mais forte, você não aceita mais. Então, a tendência é melhorar sempre. E aí, só para especificar, uma coisa que acontecia comigo, e eu penso, eu estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, que é um curso maravilhoso, direito, que, né, é difícil de passar, então é um curso como se fosse muito, entre aspas, com 77 mil ressalvas, mas é considerado como se fosse uma elitezinha intelectual. E eu vivenciava isso, e eu não conseguia entender que eu vivenciava isso. Só que era uma pessoa que ficava diminuindo tanto o que eu falava, na verdade, ele nunca chegou a falar bem tipo para mim, nunca chegou a falar que eu era louca, não. Porque eu acho que isso aí, eu acho que a forma que ele fazia era uma forma mais, sei lá, até mais inteligente, assim. Não que ele seja uma pessoa tão inteligente assim, mas ele falava que eu era muito dramática. Gente, até hoje, eu não aceito uma pessoa me falar que eu sou dramática. Quando a minha mãe me comentar, nossa, mas que drama, eu já fico assim, não me coloca nesse lugar. Porque era uma coisa muito séria. Então, quando eu, por exemplo, quando, não sei, um professor falou alguma coisa na faculdade que eu achei bem desconfortável. Mas acho que é meio drama, não, você fica polemizando tudo, você não tá vendo, nanã. Eu pensei, gente, será que eu sou dramática? Será que é isso? Aí ele fazia algumas coisas que me deixavam numa situação claramente constrangida, assim, de, tipo, lá em cima, claramente, de outras mulheres. E aí eu falava, peraí, nossa, mas tá vendo? Olha o drama. É meu jeito, entenda, é meu jeito, não, 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 não. E eu assim, cara, sabe, cadê eu? Não tô entendendo. É drama ou não é? E aí chegou no momento, depois de anos de relacionamento, que, olha o lance, eu fazia estágio no escritório. E eu acho que tá associado com uma baixa autoestima, assim, que eu queria muito ser validada pelas minhas chefes. E eu só trabalhava com mulheres muito incríveis, muito fodas. Então, tudo que elas me pediam, eu queria fazer absurdamente bem feito, porque eu queria pertencer àquele grupinho de mulheres advogadas maravilhosas, inteligentíssimas. E aí, a minha chefe, que é a minha mentora da vida, eu entrei de férias na faculdade e ela falou, Laís, a gente está com uma demanda altíssima, porque um advogado tinha se demitido e eu entrei como estagiária no lugar dele e meio que consegui suprir a demanda. Só que tinha coisas que eu não podia fazer e aí aumentaram o número dos clientes, enfim, estava com um excesso aí e não contrataram outro advogado mesmo precisando. Abriu vaga para um advogado e para o estagiário e eu fiz o trabalho dos dois, assim. E aí ela falou, você consegue trabalhar integral? Eram as minhas férias na faculdade. E aí ela queria que eu trabalhasse tanto de manhã quanto de tarde. Aí vocês pensam, mas beleza, né? Aumentou seu salário. Não, não teria nenhuma recompensa financeira, nenhuma compensação financeira. E para piorar, ainda eu tive mais despesa, porque eu tinha que almoçar. Eu antes almoçava em casa, então ainda tinha, tipo, despesa com almoço. E, gente, é um salário de estagiário. Não é um salário, ok, que o escritório até pagava bem, considerando os outros escritórios, mas, tipo, faz uma diferença. Uma alimentação na rua, numa área, numa região que a comida era mais carinha e tal. Então, assim, eu praticamente paguei para trabalhar esses dias. Só que, como veio dessa pessoa, eu não consigo falar não. Até hoje, se ela falar assim, Laís, vem aqui para minha casa, cuida da minha filha, gente, eu vou rindo, porque eu sou muito grata, só sou quem eu sou, graças a ela. Só que a gente tem que saber separar. Olha, o escritório tem dinheiro, eu entendo que é a sua equipe, mas o escritório tem dinheiro para me pagar. A minha hora é X. Quer me contratar? Beleza, que é o que eu faria hoje. Só que eu fiquei com esse desconforto, eu falei sim, porque era ela, e time é time, eu sou muito em trabalho em equipe, bora. E aí eu fiquei pensando, cara, mas às vezes eu tô sendo dramática. Esse desconforto, talvez, é um drama, porque quebrou uma expectativa. E não, gente, eu não fui explorada, mas, tipo, fui, né, Bruna? Estagiário, né, gente? Estagiário. Rola, né? Rola. Então, é muito louco como uma questão
do meu relacionamento me afetou profissionalmente, porque eu não consegui me impor. E aí eu fiquei assim, gente, que louco, porque vai indo em outras matérias, assim, em outros âmbitos da sua vida, porque é exatamente isso, cadê o seu atendimento? Hoje, depois de, 10 anos de terapia, eu já entendi que o nosso desconforto diz muito, e a gente tem que ouvir. O nosso desconforto, ele grita. Ainda que você não consiga entender o que ele está te dizendo, ainda que venha, tipo, como outra linguagem, ele está lá berrando. Então, gente, escute seu desconforto, porque eu acho isso importantíssimo. Você concorda comigo, Bruno? Laís, perfeito o que você disse e me chamou muita atenção. Eu confesso que eu não sabia dessa história, estou ouvindo aqui junto com todo mundo, e me chamou muita atenção isso que você falou, que tanto afeta seu discernimento quanto afeta a sua autoestima. Para mim, a autoestima, ela é um termômetro muito importante do seu bem-estar geral. E você não estando bem, você não vai conseguir estar bem no relacionamento, você não vai conseguir estar bem profissionalmente. A autoestima, para mim, hoje eu consigo enxergar isso com muita clareza, ela te norteia, e o gaslighting consegue fazer isso. Ele te causa fragilidade, ele te fragmenta tanto em relação ao seu discernimento, que acaba respingando também na sua autoestima. Então, o que a Laís acabou de contar do trabalho dela, que muitas vezes ela achou que ela realmente tinha que aceitar menos, porque isso foi imposto para ela, no subconsciente dela, de tantas vezes que foi repetida. Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção, prestem atenção em como está a autoestima de vocês. Isso é muito importante. Não, eu sei, gente, construir autoestima é muito difícil, em todos os aspectos. Eu não estou falando de autoestima só física aqui, não. A autoestima, às vezes, em questões profissionais mesmo, principalmente para nós mulheres, que a gente tende a lidar com uma síndrome de impostora muito constante, é comum, é um lugar comum para a gente. Mas prestem atenção nisso, tentem pautar a autoestima de vocês por uma régua de uma média boa, não deixe ela ficar abaixo, porque isso faz toda a diferença, e a gente vai ter um episódio aqui só para isso também, porque é um assunto muito importante, e sim, mais uma veia, mais uma forma de violência doméstica que os abusadores acabam pegando e que funciona muito, muito bem. Pois é, mas nem tudo tá perdido, né, Bruno? A gente entra nesses relacionamentos merdas, a gente sai muito melhor, porque, né, é uma reconstrução da autoestima é uma coisa linda, porque eu acho que melhor que você saber o seu lugar é você saber o seu não lugar. É tipo, cara, isso eu não aceito, isso aqui não. Porque tem coisas que são inquestionáveis, inegociáveis, e tem terreno, assim, que o outro não pisa. E eu acho que é uma concessão. Por isso que eu tô falando com vocês. Durante muito tempo, eu contava essa história com um misto de revolta, sabe? Do tipo, cara, como é que você faz isso com uma pessoa? Tipo, olha, que absurdo a sua manipulação de querer que seja tudo do seu jeito, olha o que a coisa ocasionou comigo. Hoje não, gente. Tipo, beleza, aconteceu isso. Espero que ele seja uma pessoa aí melhor para outras pessoas que venham a cruzar seu caminho. Longe de mim, de preferência, de boas. Mas é uma coisa que, tipo, a gente sai muito melhor, muito mais forte. E hoje em dia eu falo, inclusive com a minha mentora que me terceiriza, tipo, pede para eu revisar trabalhos dela e tal. Eu falo, olha, minha hora é Y. Pronto, é o meu valor. Então é muito legal. Eu acho que de valor eu falei com viés meio capitalista, agora eu falo com viés importante. Saibam o seu valor. Isso é lindo. Agora, e outra coisa, Bruno, sobre a questão da autoestima. Sabe um exercício legal? É aquele que a gente fez no prólogo. Meninas, se vocês ainda não ouviram o nosso prólogo, foi uma coisa linda, super afetuosa, que foi uma ideia que a Bruna teve da Bruna me descrever e eu descrever a Bruna. Então, gente, pensa assim, olha, você julgaria uma amiga com essa severidade que você está se julgando? Por que uma amiga merece mais afeto, merece mais carinho do que você? Não merece, né, gente? A gente também merece tudo de melhor que a gente está disposta a oferecer pelas nossas amigas. Então, esse exercício é muito bom. Agora, vamos para a dica, amiga? Vamos, Laís, por favor, depois dessa aula, tudo que a gente precisa é uma dica sua. Vamos lá. Eu vou indicar um livro que chama Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, não sei falar esse nome dela. Inclusive, a apresentação dele foi escrita pela Marcia Tiburi, que eu adoro. Esse livro, gente, ele relata, é como se ele fosse tipo o Gaslight da peça de teatro de 1938, só que escrita numa versão mais recente. E, basicamente, é um médico, que ele é recém-casado, com sua esposa,
e ele meio que patologiza a sua esposa e a faz viver aprisionada em casa. E aí ela não pode fazer nem atividade doméstica, ela só fica em casa olhando um papel de parede amarelo. E esse livro é muito potente. E eu acho que vai à leitura, assim, dá um desconforto, mas ilustra muito bem tudo que a gente discutiu aqui hoje. Laís, isso me faz até lembrar, eu não tinha pensado antes numa dica amiga para hoje, mas com a sua narrativa aí do livro, eu me lembrei da Insustentável Leveza do Ser. Ai. É também um livro que causa muito desconforto, mas um desconforto necessário. Um livro que conversa com você de uma forma muito relevante. Inclusive, por falar em conversa, tem ele disponível em audiobook. Eu escutei ele em audiobook, então, muitas vezes, quando eu estou dirigindo na estrada sozinha, eu coloco um audiobook para tocar. Eu acho que essa é uma dica amiga ótima, porque você se sente acompanhada durante a viagem toda, e é uma oportunidade de você ler, ouvir um livrão que nem sempre na correria do dia a dia você conseguiria. Então, fica aí a dica amiga de hoje, a Insustentável Leveza do Ser. É sensacional. Faça isso. Eu sou viciada em podcast, eu acho que eu tenho tudo para amar audiobook. Olha, eu amo. Eu não escuto tanto nas viagens podcast, eu escuto mais audiobook, porque aí é algo que vai me acompanhar durante a viagem toda e eu nem vejo o tempo passar. Nossa, gente, que dica, amigo, maravilhosa. Não, e esse livro... Isso eu gosto. Esse livro é filosofia pura, né, Bruna? Assim, nossa, é como se ele pegasse as teorias das filosofias e colocasse na história, assim, é lindo. Exato, eu tive essa mesma sensação. Ah, eu amo esse livro. Nossa, arrasou. Amei essa dica, amiga. É isso, vamos então a gente já vai caminhar para finalizar, né? E vou pedir vocês para seguirem a nossa página no Instagram, @HelenaLeisPodcast. E essa semana a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para você deixar sua dúvida jurídica para a gente lá. Quem sabe, né? A gente não consegue ler, te responder, e aí você recebe a sua consultoria jurídica inteiramente grátis. Arrasou, isso sim é função social do direito, é isso que a gente gosta. Um beijo, até a próxima semana. Beijo, gente.